Queridos, a pastora citou um pouquinho do encontro, eu quero só reforçar sobre isso, né? Porque para muitos, é um momento especial, claro que é especial. Na verdade, eu estava pensando agora à tarde, orando, no que compartilhar, né, nesse tempo com vocês, e a gente pensando sobre o encontro. Queridos, se a gente tivesse o nosso coração voltado para o encontro, quando nós marcamos a data e ficamos esses 2 dias concentrados nisso, se a gente concentrasse os 365 dias dessa forma, queridos, não haveria, olha, a gente não tem, a nossa mente não consegue, não atingiria aquilo que poderia e que Deus poderia fazer e pode fazer com as nossas vidas. Porque o encontro com Deus não é apenas o final de semana. Nós falamos com o pessoal do encontro que esse tempo separado não tem como a gente dar outro nome, porque tudo que se faz neste lugar é direcionado para que a pessoa tenha um tempo a sós com Deus. Você viu que alguns testemunhos falam, olha, tem pessoas que vêm nos servir, porque nós temos o pessoal do apoio que vem para servir, para que a pessoa não precise se preocupar com nada, pensar em nada, a não ser em se derramar diante da presença do Senhor, se derramar para ouvir Deus falar. Queridos, e Deus fala com eles. Se você for ouvir o testemunho deles, cada um vai falar de uma forma que Deus falou com eles em momentos diferentes, com coisas que você nem imagina do que Deus pode falar. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Amém, queridos? Por isso que a palavra de Deus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito, ouça o que Deus está falando. E o encontro com Deus, queridos, é esse momento, é uma estratégia, na verdade. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você tem isso no teu coração. O encontro com Deus, em termos de um evento que nós fazemos, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um momento separado para que as pessoas sejam marcadas, mas, queridos, se na segunda-feira a pessoa não tem encontro com Deus, se na terça-feira ela não tem encontro com Deus, ela vai se esfriando. É a mesma coisa que nós acompanhamos na Bíblia, e eu quero talvez citar alguns textos aqui, do que aconteceu com o povo lá no passado, que Deus libertou de uma forma tremenda lá do Egito, sendo escravos, começou a caminhar para uma terra prometida, o povo fez a grande euforia, festa, a Bíblia fala que eles estavam em festa, e Deus, o inimigo estava vindo atrás, e eles viram o mar na sua frente, Deus providenciou que o mar fosse aberto, eles passaram naquele mar a pé enxuto, né, seco. Quando atravessaram do outro lado, o que houve? Mais festa, porque Deus é tremendo. Olha, Deus libertou, Deus fez. Falou que Miriam pegou um tamborim, pegou algumas mulheres, saíram dançando, e todo mundo celebrando, porque Deus derrotou os seus inimigos. Só que caminhando mais um pouquinho no deserto, mais situações aconteceram, e o povo começa a voltar, começa a reclamar, começa a murmurar. Vocês conhecem a história, e nós precisamos entender, queridos, que realmente o encontro com Deus, ele não é um momento, 1 ou 2 dias, não é um fim em si, mas é uma estratégia tremenda que muda a nossa história a partir daquilo que a gente precisa se alimentar dia após dia, daquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Amém, queridos? Então, é momentos de receber de Deus amor, salvação, cura, ser cheios, e alguns deles puderam falar, eu creio que quase 100% do que estavam aqui, se eu não me engano aqui, teve uma experiência realmente de ser batizados no Espírito Santo, que é uma promessa que Deus colocou na sua palavra. Queridos, queremos declarar a oração que nós precisamos fazer todos os dias para Deus é falar: Deus, nós vivemos num mundo que existe muita confusão, muitos falam isso, a gente ouve vozes de todos os lados, mas Senhor, aquilo que está na tua palavra, que vem do Senhor para mim, Senhor, eu quero me abrir totalmente para receber tudo que o Senhor tem para a minha vida. Queridos, e a palavra de Deus nos diz que Deus deixou um selo, deixou um presente para nós. Ele falou: olha, eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês serão batizados, e assim que forem batizados, vocês vão receber poder e autoridade. Queridos, eu quero falar uma coisa para você, não adianta a gente tentar explicar, a gente precisa experimentar e viver isso. A gente pode até explicar, mas se o Espírito Santo não convencer, não converter, não trazer a realidade, é tudo em vão. Por isso que a Bíblia fala que Deus, ele é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não tem como, porque se a gente for adorar a Deus por algo material, é o que muitas pessoas tentam fazer. Tentam chegar a Deus através de objetos, através de materiais, e não se chega a Deus dessa forma.
Nós precisamos chegar a Deus de uma forma. E a Bíblia diz, e o próprio Deus, que ninguém, Jesus declarando, né? Ele falou algo que para mim é a essência da palavra, que Jesus ele não falou que ele é um caminho, né? Você vai ver na palavra que Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Um dá uma conotação de que é mais um. Jesus não falou que ele é um caminho. Um caminho diz que você pode escolher. Tá? O que vai levar ao Pai é o caminho. Jesus falou, sou o caminho. E para quem entende bem o português, o é um artigo definido. O é um artigo definido. E ele disse, eu sou o caminho único. Eu sou a verdade, a única verdade. E eu sou a vida, a única vida que tem. Então, é Ele que nos leva ao Pai. Amém, queridos? Amém? Então, esse encontro, né, então, é necessário para nós prosseguir, caminhar dia a dia, num compromisso com Deus. Quem quer ter cada dia mais um compromisso com Deus? Amém? Precisamos ter um compromisso. Então, nessa noite eu quero falar só um pouquinho mais, alguns textos eu vou ler para você, sobre essa presença de Deus. Porque, queridos, tudo que nós podemos fazer muitas coisas, mas se a presença manifesta de Deus não estiver neste lugar, ou não estiver na nossa casa, no nosso trabalho, tudo é em vão, tudo vai ser algo comum. E eu quero dizer para você, Deus não é um Deus comum, Ele não é comum, Deus é um Deus extraordinário, Deus é um Deus de uma excelência tremenda, Ele é o caminho, Ele é, até Deus para falar, quando Moisés perguntou, Deus, o Senhor está mandando eu ir para o Egito para libertar o povo, quem eu direi para eles que você é? O que Deus mandou Moisés dizer? Não tem, querida, a gente não, nem homem, nem, Deus falou, diga que o eu sou te enviou, porque Deus, Ele é tudo. Fala para quem está ao teu lado, Deus é tudo. Tudo que você precisa, fala. Ele é tudo que nós precisamos. Amém? Ele nos basta. Amém, queridos? E é uma frase que é muito importante nós entendemos, né? O coração do homem ele é muito grande. Sabe o que é o coração do homem? Porque o coração do homem fala dos desejos mais íntimos, daquilo que é lá do íntimo do homem. E não há nada que se cria no mundo, nada que se invente, nada que o homem possa fazer pode preencher o coração do homem. O homem ele se satisfaz por algumas coisas, por alguns momentos e dias. Daqui a pouco já não dá mais certo. Ele precisa de mais coisas para preencher o coração dele. E assim vai, e é uma coisa que a nossa mente, nós não conseguimos imaginar o dia que vai, né? Até quando vai o mundo assim, até onde vai as invenções, não é verdade, gente? Deixa eu ver um pouquinho lá para o pessoal mais antigo aqui, tá? Quantos aqui você já assistiu o desenho Os Jacksons? Quem conhece? Quem nunca ouviu falar do desenho Os Jacksons? Levanta a mão. Que será que é? Pastor, onde você vai? Mas quem já assistiu os Jacksons? Oh. Quantos aqui já falaram? Meu Deus, né? A gente assistia aquele desenho e falou, o quê? Essas coisas que faz, porque eles pegavam lá, de quantos anos? Quantos anos que é, gente? Eu não vou entregar a idade, mas de... Da onde? 70? 35 anos para trás, falaram aqui, né? Gente, era um desenho que tinha esteira rolante, micro-ondas, negócio, a gente nem sabia o que era isso, gente. Carro que voava, né? O que mais? Robô que fazia todas as coisas. Falar em vídeo, né? Você está louco, eu até citei um pouquinho com os meninos ali no encontro, aqui numa palavra, que aquele tempo, quem sabe aqui, ó, bem sério, hein? Levanta a mão se você sabe o que significa o termo que, assim, olha, não caiu a tua ficha ainda? Quem sabe o que significa isso, não cair a ficha? Quem não sabe o que é isso, não cair a ficha? Não, muita gente não levantou a mão. Quando já conheceram, já ouviram falar de orelhão? Telefone do orelhão, aquele amarelo, grandão, parecia que estava um orelhão lá dentro. Quando sabia que aquilo era um telefone? Você falava, né? Então, e o cair a ficha era isso, você tinha umas fichinhas assim, né? Feito pela Embratel, né? Telepar, você colocava a fichinha
lá em cima tinha um buraquinho, você colocava, pegava, alguns telefones eram de discar, né? Outros eram de teclar, e você discava lá, colocava o telefone aqui, e ele chamava. Se alguém atendia do outro lado, a ficha caía, daí você tinha alguns minutinhos para falar. Deu tempo da ficha, cortava a ligação. Isso quando você colocava a ficha lá, ela nem entrava, ela já caía direto lá, né? Não funcionava. Eu caía a ficha, então, às vezes tem um pastor que ministrou assim, por que não caiu tua ficha? A pessoa, o que é isso de não caiu a ficha? Então, às vezes é isso, não dá o tempo, né? Então, falando dessa parte dos Jetsons, nós tínhamos, era coisa que você fala, gente, quando que vai acontecer isso? Queridos, já aconteceu as coisas dos Jetsons, já passou isso. Os tempos estão assim, muito rápidos. E o que eu estou querendo dizer com isso é que o coração do homem, a gente pensava nisso, gente. Eu lembro que nas primeiras coisas, que eu e a Meris, nós junto compramos, assim, era um sonho para comprar para o nosso casamento, assim, era um micro-ondas. Gente, quem ia casar, a primeira coisa que você pensava era no micro-ondas. Por quê? Era um negócio do momento, sabe? Você estava com aquela comida e você colocava no micro-ondas e em questão de 1 minuto estava quentinha. Gente, era... Era jogo rápido, né? Não é assim, gente, que era? Oi? Os potes, né? Ah, pipoca. Quem já fez pipoca em micro-ondas? Coloca aquele pacotinho lá, já estava. Eles agora, é lógico, agora quem usa? Tem gente que usa bastante micro-ondas ainda hoje. Quem usa micro-ondas? Tem poucos assim. Air fry. Olha, já foi. Que é isso? Quem usa mais air fry do que micro-ondas? Queridos, eu vou parar por aqui, senão não tem história, mas pensa comigo. Quem sabe, mais uma coisinha aqui. Quem sabe o que é bip? Bip. Bip era mais ou menos igual ao telefone. Queridos, o bip era podemos dizer, era o bip era um aparelhinho que você carregava com você, deixava aqui na cintura, né? E se alguém precisasse falar com você, você estava na rua, a pessoa ligava numa central, eu queria ligar para o bip, daí tinha um número do bip, daí a central mandava um aviso, ficava bip, bip, ficava apertando, você vinha aqui e vinha um recadinho assim, ligar para fulano tal. Daí como você ia fazer a ligação? Orelhão, ou no telefone fixo, dentro de casa, e tinha pessoas que tinham comércio, gente. Tinha gente que tinha muitas linhas de telefone fixo, e isso as pessoas ganhavam muito dinheiro antigamente. Era o valor de carro, e até muito mais isso. Deixa eu perguntar aqui, quem tem telefone fixo em casa? Quem usa telefone fixo em casa? Duas pessoas, gente, nesse mundo. Agora, vamos partir agora para aquilo que eu estou querendo dizer para você, queridos. Desde o Jetson, que a gente falava que não ia acontecer, já ultrapassou. E hoje em dia, as pessoas, aquilo que era tão importante, tanto valor que se tinha, naturalmente falando, hoje já não tem. Quantos tiveram o celular tijolão? Abre, antena lá em cima, aqui, cobre. Aparece para um filho teu com um telefone daquele Motorola, que você vai dar, filho, um presentão para você. O que os filhos querem, gente? Qual que é o número do iPhone que já está agora? Queridos, agora eu te pergunto uma coisa, você acha que vai parar no 15? Já tem 16. E não vai parar. Agora, agora vamos parar com essas coisas de dentro, mas eu quero mostrar para vocês, queridos, que de diversas coisas, tudo isso não cabe no coração do homem. Porque o homem quer um tijolão, daqui sai tijolão, vai para 1, 2, 3, 4, está no 15, daqui a pouco não tem mais. Carros. A pessoa está com um carro, daqui a pouco está regando, porque o coração do homem é tão grande, não cabe essas coisas e nunca vai caber. Porque o coração do homem não foi feito para ser preenchido por essas coisas. O coração do homem foi feito para ser colocado, quando se coloca Deus dentro do coração do homem.
Deus preenche por completo. Por quê? Porque o homem com Deus, ele não precisa nem do 15, nem do 1, não precisa. Deus nos basta, nos preenche por completo. Porque no Espírito de Deus que vem morar em nós, é o único lugar que tem. Quando Deus entra na nossa vida, o Espírito de Deus vem habitar em nós. E a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas lá, que as obras, né, o fruto do Espírito, o que é, gente? Me ajuda a lembrar, qual que é o fruto do Espírito? Quais são as qualidades que tem no Espírito que habita no homem, no coração do homem? Amor, paz, amém? Alegria, domínio próprio, fidelidade, mansidão. São 9 qualidades que está no Espírito que tem em quem conhece Jesus, em quem entrega a sua vida. Então, querido, se eu tenho uma bicicleta, eu estou feliz. Se eu tenho um carro para mim caminhar, para mim levar até o trabalho, levar as coisas, eu estou feliz, eu não preciso ficar, eu quero. Se você quer algo maior, tem que checar teu coração, porque às vezes não é por uma necessidade, mas é por uma vaidade, é porque alguém falou. Mas quando Jesus entra na sua vida e te completa, gente, não importa. Gente, tem momentos que você quer deixar carro tudo lá. Quantos gostam de repente você fazer as coisas, você vai, olha, eu vou caminhando, porque é tão gostoso você caminhar. Amém, gente? Amém não, pastor, eu quero. Gente, como hoje, é lógico que a modernidade das coisas também mudam isso, querido, porque no meu tempo, assim como a gente não tinha informação, a informação demorava para chegar. Querido, quanto que é os pais? Os pais liberavam seus filhos para andar quilômetros e quilômetros. Queridos, o meu primário sempre, não sei se alguém diz, a gente ia tudo a pé, queridos. Pegavam o currículo, passavam as criançadas aqui, você ia, andava 10, 11 quarteirões, assim, que você ia a pé até a escola. Não é assim, gente? Vai lá, passava aí. Hoje, às vezes, tem gente que vai sair, tem que ir na padaria. E você fala, gente, a pessoa sai com o carro da garagem, tem negócio quando vê a padaria na esquina. Mas sai com o carro da garagem por quê? É ou não é assim, gente? E às vezes nós entramos naquilo que o curso desse mundo está dizendo, e quando a maior alegria que tem está numa paz que não se explica. A paz ela não explica, queridos, ela vive. O amor não se explica, o amor se vive. O amor é o próprio Deus. Deus é amor. O testemunho que você viu grande parte do pessoal falou que eles levaram de fato, querido. Nós levamos, porque mesmo nós trabalhamos aqui, cada vez nós estamos aqui, nós somos envolvidos com esse amor de Deus. Nós levamos trombada com o próprio Deus. Quem já levou trombada com Deus? É bom ou não é, gente? Deus nos envolve de uma forma, Ele se apresenta para nós como um Pai amoroso, que nos transforma. Amém? E tudo que importa, queridos, é a presença de Deus ali. Você tem a presença de Deus na tua casa, queridos? Você tem a presença de Deus no teu trabalho? Você tem a presença de Deus na tua família? Pastor, que você não conhece minha família. Eu não conheço, querido, mas eu conheço Deus que muda a família. Eu conheço Deus que pode mudar as nossas vidas e história, porque Ele está presente, amém? Amém, gente? Agora, né, vamos ver se dá tempo de eu parar. Eu quero entrar nesse texto da palavra da presença, para a gente ver como que o povo era e como nós somos também, queridos. Êxodo capítulo 33. Olha lá, Êxodo capítulo 33, do verso 1 até o 11. A palavra de Deus diz assim, olha, o Senhor disse a Moisés, ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou lá da terra do Egito, subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei essa terra a seus descendentes, enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, jebuseus, subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, um povo rebelde. Se eu os acompanhasse, eu certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor, Ele havia ordenado a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto eu decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés, ele costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele,
e o chamava da tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava, permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Verso 9. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Queridos, a exemplo, tudo aquilo que a palavra de Deus fala da sua presença, a presença de Deus no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, ela era demonstrada através da nuvem que vinha, e Deus falava, olha, se apresentava ali. Moisés criou uma tenda, e nessa tenda ele tinha, todo o povo sabia que Deus vinha, e Deus falava com Moisés face a face, como quem fala. E aqui, queridos, os tempos de Deus ministrar e falar com as pessoas, era dessa forma, diante de uma lei, e diante daquilo que era comunicação naquele tempo. E nós vemos que Deus falou algo do povo. Por quê, queridos? Como eu já citei ali, o povo foi tirado do Egito, era uma escravidão, e Deus falou, olha, eu vou tirar porque eu amo este povo, e o clamor deles, o choro deles, está chegando diante de mim. Deus chama Moisés para ser o libertador. Moisés vai lá, faz vários milagres, tanto para o povo do Egito, para Faraó, para todo o pessoal lá, né, e saber quem é Deus, e o povo sai daquele lugar festejando. Mas na primeira crise, no primeiro momento que encontra, mesmo Deus não deixando eles passar com aquele sol quente no deserto, tinha a nuvem da presença que dava sombra, tinha fogo, né, uma coluna de fogo que vinha à noite, tanto para aquecer como para iluminar, para eles andar. Isso tem um simbolismo de que Deus jamais deixa, e a gente consegue caminhar quando a presença de Deus está neste lugar. E o povo no Antigo Testamento era conduzido por isso. Mas mesmo conduzido por isso, não conseguia dar glória a Deus, não conseguia ter gratidão no coração. E essas duas palavrinhas me chamou a atenção nesse texto, na qual Deus falou com o povo, e nós precisamos nos atentar para que essas palavras não encontrem lugar no nosso coração e não seja a nossa vida. Deus falou que o povo ele era teimoso e rebelde. O povo era teimoso e rebelde. O significado de teimosia, ele está relacionado à resistência em obedecer a Deus e seguir seus mandamentos. Teimosia está relacionado a isso, quando a Bíblia diz. E quando fala de rebeldia, rebeldia é pecar contra Deus de propósito, com a intenção de desobedecer. E toda a bênção de Deus, tudo que Deus tem para nós, querido, tudo que Deus está, aquilo que nós falamos, mesmo que seja brincando, queridos, porque olha, diante de Deus não tem problema nenhum, queridos. A gente olhar e falar, poxa, como é bom a ferramenta que tem, como é bom eu ter um iPhone 15. Queridos, Deus não tem problema nenhum com isso. E se você tem um desejo, quem tem um desejo de ter um iPhone 15? Ninguém tem, então tá bom, então fica com Motorola. Quem deseja, você quer ter um maior, né? Quem deseja aqui? Gente, coloca aí adiante desse. Quem deseja um iPhone? Aí. Deus vê seu coração. Quem não quer, talvez não. Queridos, o que Deus quer muito mais é o nosso coração. Presta atenção, gente. Se há um coração onde não há uma teimosia, onde não há uma rebeldia, aonde a sua oração é sincera de Deus e tem um propósito para aquilo, Deus não tem problema nenhum de abençoar, e você não imagina nem que forma é. Você não precisa tirar um centavo do teu bolso, porque Deus pode te presentear de uma forma sobrenatural, se existe um propósito disso, e se teu coração não está teimoso, ou se aquilo está ocupando o lugar de Deus. Porque pode, um celular, presta atenção, um celular pode ser idolatria, e Deus abomina idolatria. Idolatria é tudo que eu coloco entre eu e Deus. Pode ser um aparelho celular, pode ser um carro, pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um trabalho.
Pode ser um curso, pode ser um estudo, pode ser uma cidade. Tudo que é colocado entre eu e Deus, isso é chamado de idolatria. E a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Como várias palavras que tem. Então, Deus chegou neste povo, porque o povo recebia tanto de Deus, mas tinha saudade lá do Egito. E não era nem saudade, porque lá eles viviam apanhando, trabalhando muito, escravo, gente, vida de escravo, sendo sufocado, e Deus os tirou deste lugar. Mas começa a caminhar, e Deus, ele traz uma provação e não tentação. Quem tenta é o diabo. Provação de Deus é colocar algo para que o povo possa realmente ser aprovado naquele lugar. Porque não é, né, a gente precisa ter um esforço da nossa vida e fazer aquilo que agrada ao Senhor. E Deus colocava, olha, e a sua palavra, se você ler o livro, né, ali de Deuteronômio, principalmente capítulo 28, Deus, ele estabelece algo, e ali nesses capítulos, tanto anterior, como esse aqui, diz assim, que Deus falou, eu coloco diante de vós bênção, e eu também coloco diante de vós maldição. Se vocês obedecerem a minha palavra, vai atrair bênção. Bênção o que é? É a mão de Deus. É Deus liberando o seu favor para a gente prosperar. Isso é bênção de Deus. É onde a nuvem dele está. Quem está debaixo da nuvem está andando numa bênção que Deus preparou. Agora, maldição é falar, se vocês desobedecerem as minhas leis e as minhas palavras, a maldição já chega aí também. Então, agora, o que Deus encontrou neste povo no deserto, e, queridos, não foi Moisés que falou, foi o próprio Deus. Olha, eu não vou caminhar com esse povo porque eu vou destruir eles, porque é um povo teimoso e rebelde às minhas ordens. Porque Deus mandava fazer algo e eles murmuravam. E Moisés falou, Deus, o teu povo está falando comigo, eles não têm água, não tem isso, não tem isso. Queridos, há uma reclamação, algo que saía do coração desse povo. E Deus falou, olha, é um povo rebelde. É um povo que está pecando contra o propósito, uma intenção de desobedecer. E foi estabelecido neste lugar que a gente precisa entender, queridos, e aquilo que talvez tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje aqui, nesse momento de encontro também, que as pessoas aqui tiveram. Moisés criou uma tenda, um lugar que era de encontro com Deus, mas a Bíblia fala que aquela tenda não era só Moisés para ir lá, todos que quisessem chegar, podiam chegar diante de Deus. Mas Moisés ia lá e o povo ficava cada um na sua tenda. Vamos ver o que vai acontecer. Embora eles viam que Moisés ia lá, e Deus só falava com Moisés face a face. Ah, mas pastor, mas é porque Deus era o líder. Sim, mas e Josué? Josué era um auxiliar. E a Bíblia fala que quando Moisés saía da tenda, o que nós lemos ali? Josué, o seu servo, o seu auxiliar, não se apartava da tenda. Porque naquele lugar que Deus falava. E Josué foi levantado logo depois como um sucessor de Moisés, como um grande líder e conquistador. Por quê? Porque ele não se afastava da tenda. Ele amava essa presença de Deus, porque na presença de Deus é que nós somos ministrados, que nós somos curados, é que não há reclamação. Na presença de Deus a gente não é rebelde, porque a gente, se está na presença de Deus, nós estamos vivendo na obediência do que ela diz. Amém, queridos? E viver esse encontro, tenda do encontro é chamado, ou lugar de uma habitação de Deus. E eu quero, para mim não se estender tanto, eu quero ir mais à frente ali, no livro de Números, Números capítulo 20, verso 1 a 13. O livro de Números 20, de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim, que no primeiro mês do ano, toda a comunidade chegou ao deserto de Zim, e acampou em Cádiz. Enquanto estavam lá, Miriam morreu e ela foi sepultada. Como não havia água naquele lugar, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Eles discutiram com Moisés e disseram, se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos aqui, junto com todos os nossos animais. Porque nos obrigaram a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Essa terra não tem cereais, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, você e Arão, pegue a vara,
reúne todo o povo, enquanto eles observam, falem aquela rocha ali. Falem aquela rocha ali. E dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e de seus animais. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor, e em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que nós teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com a vara, e jorrou muita água. Assim toda a comunidade e todos os seus animais beberam até matar a sede. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Meribá, pois ali os israelitas discutiram com o Senhor, e ali ele mostrou a sua santidade entre eles. Queridos, esse texto nos mostra que quanto nós precisamos ter atenção naquilo que Deus está falando conosco na sua palavra. Eu teria muito assim textos para lidar. Eu peguei esse segundo texto, mas se você lembrar, quando o povo saiu do Egito um pouco antes, Deus havia falado, o povo estava murmurando porque não tinha a mesma murmuração. Ah, lá era melhor. Melhor nada, gente. Quantos aqui você pode falar que lá no mundo que você vivia, cheio de lama, tal, era melhor lá? Uma vida de morte, porque mortos que eles estavam lá sofrendo. E o símbolo do Egito para nós é o mundo, é o sistema, é as coisas sem o amor de Deus, sem a presença de Deus, sem alegria, sem paz. E este povo vivia dessa forma. Estavam lá castigados, não tinham como ter, Deus já nem se movia. Moisés, que era o único que tinha um temor, já não estava lá no Egito, tinha saído, e Deus falou: volta, Moisés, porque o povo está clamando a mim. E Moisés voltou, trouxe libertação por Deus, mas presta atenção, queridos, porque aquilo que eu estou falando, que a vida com Deus, de encontro com Ele, são diários. A vida com Deus, a gente precisa parar sempre, orar, ler a palavra, ter devocional, buscar Ele, porque Deus fala, e às vezes você está acostumado com Deus falando, e acha que Deus vai agir sempre do mesmo jeito, e tem um princípio da sua palavra aqui. Deus havia falado com Moisés na primeira vez que o povo murmurou. Deus, olha, o povo está falando, falou: Moisés, fica tranquilo que não é com você, é comigo. Mas você quer dar água para o povo, vai lá, e a primeira vez, não esse texto que nós lemos, a primeira vez Deus falou: Moisés, vai lá, pega essa mesma vara que você tem e bata na rocha. E Moisés foi lá, tocou na rocha, jorrou água para o povo, porque a ordem de Deus anteriormente era: bata na rocha. Agora, mais à frente, o coração teimoso, o coração do povo, já falando: nos tirou lá, e nós estamos aqui. Queridos, havia um frescor sobre eles, Deus não deixou, sabe, queridos, é uma forma que a gente pode falar, por mais pressão que nós passamos no dia a dia, dentro da família, dentro do trabalho, dentro das coisas, queridos, a presença de Deus sempre está conosco. O povo que andava debaixo tinha a nuvem, gente. Deus falou que a nuvem não se apartava, a presença de Deus não se apartava. Então, no deserto tinha sombra. Se o povo tivesse: Moisés, nós estamos com sede e tal. Queridos, quantos entendem que há uma forma de você falar e há uma forma de você reclamar? Existe uma forma que você fala: poxa, olha, Moisés, sei que é o líder, como tem água por aí? Sabe uma coisa? Você fala: olha, nós estamos com sede e tal. Mas o povo falava: o que você fez com a gente? O que Deus fez? Daí colocava a culpa em Deus, nos tirou lá do Egito, e agora vamos aqui morrer de fome, morrer de sede. Era melhor ter ficado lá. Aqui não tem figo, lá tem as cebolas de lá, que eles não tinham nada. Mas quantas vezes a mente está querendo trazer algo que... E na segunda vez aqui, o povo reclamando da mesma forma. Queridos, prestem atenção no que Deus falou para Arão. Olha que é interessante, que a vara era para ele caminhar, a vara era a mesma coisa. No versículo 7, o Senhor diz para Moisés: você e Arão, peguem a vara e reúnam todo um povo, enquanto eles observam. O que Deus fala logo em seguida? Fale com a rocha. Moisés, pegue a vara e vai com ela, mas fale com a rocha.
Não é para você bater na rocha dessa vez, fale com a rocha. E dela vai jorrar água. Vocês tirarão água suficiente para matar a sede de toda a comunidade e dos animais. Então Moisés fez conforme havia ordenado. Chamou todo o povo, levou a vara que estava lá. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor. E em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Queridos, Deus falou para Moisés ir lá e falar com a rocha, né? Ele mandou dar bronca no povo. O que Moisés levantou? A Bíblia fala que Moisés levantou, gritou: ouçam seus rebeldes. Precisa, né? Ouçam. Será que dessa rocha que nós teremos de dar água para você, queridos? A gente não tem tempo, mas se você entender aqueles que já conhecem isso, a rocha aqui, embora simbolicamente naquilo do Antigo Testamento demonstrava no deserto tudo, mas tem um simbolismo, ela representava, o próprio Deus estava querendo trazer uma lição para eles, que era o próprio Jesus. E naquela hora, o que Deus falou para Moisés, você pega a tua vara, que é um símbolo de uma autoridade que você tem, sim, mas Deus mandou ele dar bronca, né, falar seus rebeldes. E Deus não pediu para ele, né, falando, pega a sua vara, mas fale com a rocha. Fale apenas que a rocha vai dar água. A Bíblia fala que então Moisés levantou a mão e bateu 2 vezes na rocha. Ela jorrou água? Jorrou, queridos, porque o Deus, ele vai trazer, mas logo em seguida, Deus fala alguma coisa para Moisés e para Arão. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, verso 12, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas. O que tem a ver? Querido, santidade é ser separado, é pureza, é obediência, é você estar centrado naquilo que Deus falou. Ah, mas Deus, o Senhor falou lá que era para bater. Tá, lá eu falei que era para bater, mas aqui eu falei que para você falar com a rocha. Não era para você bater. Queridos, agora a gente pensa, poxa, mas Moisés era um líder, ele perdeu a salvação por isso? Não, mas ele perdeu de desfrutar aquilo que Deus falou de uma terra prometida. Porque, queridos, não importa se apenas é povo, se é um líder, se é um pastor, se é alguém que está há muito tempo, mas o que importa é a gente obedecer a palavra de Deus à risca no que Ele está falando. A gente está com os nossos ouvidos atentos. E é por isso que eu estou falando sobre isso, porque o encontro com Deus, ele nos leva uma vida diária de uma dependência de Deus e ouvir Deus. Deus deseja falar conosco. Deus deseja ministrar. Então, o que pode tirar isso, porque o que aconteceu com Moisés foi que uma distração, ele ouvir muito o povo, ficar tanto envolvido com a rebeldia do povo, uma incredulidade entrou no seu coração. E essa incredulidade, Deus falou, olha, você por causa da dureza do seu coração, de você não permitir que a minha santidade seja ministrada ao povo, você vai ver só a terra, mas você não vai entrar nela. Arão morreu logo em seguida. E depois foi a vez de Moisés. E Deus falou, olha, sobe ao monte, porque eu vou te mostrar a terra, mas você não vai entrar na terra prometida, e você vai levantar o teu auxiliar. Porque ele também é um que está na minha presença. Ele está na tenda do encontro, ele ouve a minha voz. Amém, queridos? Quando estão entendendo o que Deus fala, né? Em Deuteronômio, capítulo 32, 48 a 52. Deuteronômio 32, 48 a 52. Os músicos, por favor, podem ir. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, às montanhas a leste do rio, e suba no Monte Nebo, ao lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali, no monte, e será reunido com seus antepassados, como Arão morreu no Monte Hor, e foi reunido aos seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram a minha santidade para os israelitas. Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que eu dou aos povos de Israel. Olha essa palavra confirmando aquilo que Deus diz. Agora, Êxodo 33, 14 a 17.
Nós já lemos ali um pouquinho no início desse capítulo de Êxodo. Mas aquilo que eu quero firmar nessa noite conosco é desse encontro com Deus, essa presença com Ele. Um dos momentos que Deus estava com Moisés, Ele falou no verso 14, olha, o Senhor respondeu, eu acompanharei você pessoalmente, Moisés. Eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, Senhor, se o Senhor não me acompanhar pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros povos saberão que o Senhor contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue de todo o povo e de todos os outros povos da terra. Então o Senhor respondeu a Moisés, certamente eu farei o que me pede, pois me agrado de você e conheço o teu nome. Enquanto eu estava ouvindo os testemunhos que foram colocados aqui, eu estava lembrando algumas coisas da palavra, e alguns deles começaram a citar também, que às vezes começa a perguntar, né? Ah, mas Senhor e aquilo, e se esquece de ver que Deus já perdoou, né, Luiz? Que Deus já fez a obra, que existe uma gratidão no coração, que nós precisamos agradecer ao Senhor do que Ele já tem feito em nós, querido. A grandiosidade. Eu chamei a atenção de Moisés, porque Moisés ele não entrou na terra prometida, ele olhou. Mas o coração de Moisés diante de Deus falou, Moisés, eu me agrado de você. Mas Moisés teve um momento de vacilo, que ouviu o povo, entrou na noia, né, naquele negócio, naquela fermentação do povo. Seja um povo rebelde, tomou Deus. O povo era, Moisés sabia o que era, mas o que Deus queria naquela hora é que Moisés simplesmente mostrasse a santidade do Senhor. E é o que Deus deseja fazer hoje com todos nós, é mostrar a sua santidade, que Ele é puro, Ele é santo. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas a presença de Deus, o lugar de encontro, é aquilo que Deus prometeu. Ele deseja se encontrar conosco todos os dias. E nós precisamos, queridos, cada vez mais ir para esse lugar do encontro. Assim como a tenda do encontro foi colocado lá no deserto, cada um poderia entrar lá. Moisés entrava e Deus falava com ele face a face. Umas versões falam assim, ó, bochecha a bochecha. Deus ministrava minhas ordens. E Deus falou, olha, Senhor, Ele compreendeu no momento que sem a presença de Deus nós não podemos fazer nada. Ele falou, Senhor, não nos permita sair deste lugar para ir para outro lugar, se a tua presença não vai comigo, Senhor, não permita. E Deus falou, olha Moisés, eu estou ouvindo a tua oração, conheço você, e eu te garanto, eu vou com você, porque eu me agrado de você. Quer dizer, o Senhor tem se agradado de nós, sabe, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam, a cada manhã nós precisamos buscar a presença dEle, porque o Deus que fala com Moisés, não é um Deus só lá do passado, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, e para sempre o será. O Deus que fala com ele, e agora uma notícia mais maravilhosa e tremenda que nós temos, querido. Todo o Antigo Testamento que fala das leis, que eram as pessoas vivendo pela lei, e a lei, toda ela, de Gênesis, e é lógico, depois até Apocalipse, sempre aponta para um, que é Jesus. João Batista veio pregando arrependimento no deserto. E quando ele viu Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Domingo que vem nós estaremos aqui celebrando a Páscoa do Senhor. Vida. Páscoa significa exatamente isso. Quando o povo foi tirado do Egito, ali começou a celebração da primeira Páscoa, que significa passagem por cima. Pessar, passagem. Onde o anjo da morte passou por aquelas casas, aonde havia sangue que representava Jesus Cristo. Aquela casa tinha proteção e não havia morte. Mas aonde não havia o sangue do Cordeiro, nos umbrais da porta, ali tinha um primogênito, um filho ali, que era morto.
E quando João Batista depois disse, olha, eis o Cordeiro de Deus, falando para Jesus, Jesus passou ensinando os discípulos a permanecer nele. Olha, o Pai me ama, o Pai jamais vai abandonar vocês. No final da sua vida, Jesus falou, olha, eu preciso ir até o Pai, voltar até Ele depois da ressurreição, porque Ele vai enviar o Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias. Eu estarei em você através dele. E o que aconteceu na cruz, queridos? Para a gente fechar esse momento, eu sei que aqui vai estudos de mais tempo, mas eu creio que o teu coração já tem sido ministrado pela palavra nessa noite. Mas a palavra de Deus nos diz em Mateus 27, 50, 51, que ali na cruz do Calvário, quando Jesus estava lá, a Bíblia fala que ao meio-dia, aquele tempo, 3 da tarde, né? Entre meio-dia e 3 da tarde assim, houve uma escuridão sobre aquele lugar, terremoto. Jesus estava lá na cruz, e com ele foi pregado naquela cruz todos os nossos pecados, lá com ele. E a Bíblia diz ali em 50 que então Jesus clamou em alta voz, novamente, entregou seu espírito, e naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu e rochas se partiram. O que representava a presença de Deus desde o tempo de deserto era aquela nuvem que vinha, e no deserto Deus estabeleceu o tabernáculo, onde dentro do tabernáculo existe a arca da aliança, que ali era a presença de Deus visível. A presença de Deus, aonde ela passava, onde ela estava, simbolizava, era um símbolo da presença de Deus. E neste tabernáculo que a Bíblia fala, é onde a arca era guardada, aonde uma vez por ano só uma pessoa podia entrar. Jesus, que era o sumo sacerdote, quando ele declarou, está consumado, quando ele entregou seu espírito, a Bíblia fala que o véu que separava foi rasgado de alto a baixo, declarando de uma vez por todas, pelo seu sacrifício, não existe apenas uma tenda no deserto, não é um encontro que Moisés ou Josué vai, com aquele véu rasgado, eu e você, que cremos em Jesus Cristo, nós temos acesso à presença do Pai 24 horas por dia, disponíveis para nós desfrutarmos disso. Mateus 28, nós todos conhecemos que Jesus diz a missão, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dou. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês. Jesus não podia estar sempre com os discípulos, porque Jesus estava limitado na terra como homem. Amém, gente? Mas quando ele morreu, falou, eu vou ao Pai, porque está consumado. O Espírito Santo vai vir, ele estará convosco todos os dias. O nosso desejo precisa ser todos os dias, ser visitados pela presença do Senhor. Ah, eu vou para a igreja para ser visitado. Queridos, a igreja, nós nos reunimos para todos adorarmos ao Senhor, não devemos parar de forma alguma. Mas a visitação de Deus está lá no teu quarto. A visitação de Deus está lá no teu carro, está lá na tua bicicleta, está lá onde você está no teu trabalho, na tua família. Porque encontrar-se com Deus é permitir que Ele venha. E nós nos reunimos aqui porque Deus, na multidão de conselheiros, na sua palavra, traz uma direção, sabedoria, um discernimento. Nós temos as células, nós somos uma igreja em células, pastoreamos através das casas, porque ali é uma palavra que é ministrada, e ali desce a presença de Deus quando o povo se reúne. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. A presença de Deus é manifesta neste lugar, amém, queridos? E o Senhor está presente aqui hoje. E o Senhor está aqui, e talvez o nosso coração, hoje, ele é o templo de Deus. Aquilo que talvez tem muitas coisas, o Espírito de Deus, e Deus quer entrar nele agora. Amém, queridos? Quem sabe você está aqui e você nunca fez uma oração convidando Jesus. Talvez nunca foi ensinado a fazer isso. Jesus, ele é cavaleiro, o Espírito Santo, ele é um cavaleiro, ele não vai invadindo as pessoas.
Mas ele fala, olha, a minha palavra está aqui. Quem crer com seu coração e confessar com seus lábios, terá salvação na sua vida. O apóstolo Paulo declarando essa palavra. E nessa noite, queridos, eu sei que talvez muitos aqui, talvez, eu já ouvi falar, mas nessa noite o Senhor está se apresentando para você como aquele que quer realmente fazer morada na tua vida, quer ter um encontro conosco. E eu sei que você pode falar com qualquer um desse pessoal que fez o encontro, como foi maravilhoso esses dias de esquecer tudo, queridos. Ficaram o sábado o dia inteiro, desde as 7:30 da manhã até as 8:30 da noite, fazendo o que aqui? Recebendo da palavra de Deus, recebendo instrução, chorando. Gente, o que nós choramos neste lugar? Quem estava aqui no encontro? Quem chorou nesse lugar? Levanta a mão. Não tem ninguém, querido. E um choro que não é aquele de desespero. O desespero quem traz, queridos, é o maligno. Mas quando Jesus vem com seu amor, fala, filho, eu te amo de como você está, e eu te transformo. Filho, dá-me o teu coração. Coração precisa ser preenchido por aquele que é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero cantar esse cântico com você. E você que está aqui e nunca fez uma oração de entrega, colocando o teu coração, apresentando diante do Senhor, nós queremos fazer isso depois. Então, você que trouxe alguém, ou você, talvez você já está participando com a gente há muito tempo, queridos, mas você nunca fez de uma oração falando assim, poxa, eu quero isso, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero alegria, eu quero paz. Ou quem sabe você já fez, mas você não tem andado, você não tem experimentado a presença de Deus. Nessa noite nós queremos juntamente com você reafirmar essa aliança com Ele, de você abrir teu coração. Enquanto nós cantamos, se você deseja vir aqui à frente, vem. Se quer vir com alguém, convidar alguém para vir com você, vem aqui para frente, vamos orar junto. Vamos fazer isso diante do Senhor, amém? E para você ver que você está num lugar, para você entender que você está num lugar de bênção, um lugar de amor, nós vamos fazer uma oração agora e toda a igreja vai repetir junto. Mas da mesma forma que você levantou as suas mãos, creia no teu coração que hoje é uma noite de mudança na tua vida, é uma noite de encontro com Deus. Se depois você precisar conversar com alguém, conversar com um líder, com os supervisores, tenha a liberdade. Mas o Senhor está vindo nessa noite, e esse é um lugar, um ambiente seguro da presença de Deus, onde Ele quer entrar no teu coração. Então quero agora que, de uma forma assim, toda a igreja, levante as suas mãos. E eu quero orar. Se você crê no teu coração, faça essa oração. Toda a igreja vai te ajudar a fazer isso nessa hora, mas faça com entendimento. Diga assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu tenho ouvido neste lugar a tua palavra, eu ouvi os testemunhos do que o Senhor fez neste final de semana. E nessa noite, eu desejo no meu coração que o Senhor Jesus entre na minha vida, toma conta do meu coração, venha mudar minha história, venha trazer alegria, venha trazer a tua paz e direcionar a minha vida nos teus caminhos, na tua palavra, na obediência ao Senhor. Eu não quero ser como este povo que o Senhor chamou de rebelde, mas eu quero ser obediente à tua palavra. Me ajuda, entra na minha vida, Senhor, e faz na minha vida a tua morada, o lugar da tua habitação, este lugar de encontro diário, eu quero ter contigo. E nessa noite, eu selo a minha oração, que vem do meu coração, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Amém.
Glória a Deus.